Souza para apresentar o nosso palestrante do dia. Com a palavra, Roberto Souza. Obrigado, doutora Arruda. Obrigado, presidente Carla. É com imensa satisfação que anunciamos o nosso convidado, o palestrante dessa tarde, o médico Dr. Arquimedes Nardosa Júnior, graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, residência em Cirurgia Geral e Urologia na Unifesp, mestrado e doutorado em Urologia também na Unifesp, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo, no biênio 2010-2011, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, 2016-2017. É membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, da Confederação Americana de Urologia, da Sociedade Americana de Urologia, da Sociedade Internacional de Medicina Sexual e professor afiliado da disciplina de Urologia da Unifesp. Voltamos com a presidente Carla Blanco Pousada. Obrigado, Roberto Souza. Então, com muita satisfação e desde já agradecendo o aceite do nosso convite, ainda de uma maneira muito rápida e breve, mas com muita delicadeza, a doutora Arquimedes está aqui conosco, e para tratar de um tema de alta relevância, né, principalmente porque nosso público é eminentemente masculino. Então, hoje falaremos do Outubro Azul, do Novembro Azul, estou confundindo com o Outubro Rosa, do Novembro Azul e todas as suas implicações na saúde do homem, não é? Então, com a palavra, o querido doutor Arquimedes Nardosa Júnior, para falar de Novembro Azul. Doutor, o senhor tem a palavra. Bom, obrigado, Carla, pelo convite. Obrigado a todos, é um prazer estar com vocês, em especial a Carla, ao Álvaro, ao meu primo Beto, a todos que me chamaram para que eu pudesse falar alguma coisinha sobre esse mês tão importante para os homens, que é o mês de novembro. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Bom, primeira coisa que cabe a nós é dizer de onde veio esse termo Novembro Azul, né? Na verdade, esse movimento doutora, veio... Desculpa, a apresentação ela apareceu em branco para a gente. Espera um pouquinho só. Para mim, eu vou compartilhar novamente. Está compartilhada? Agora sim, agora está perfeita. Muito obrigada. A gente vai começar falando de onde vem esse termo Novembro Azul. Na verdade, esse movimento ocorreu na Austrália e, na verdade, eles chamavam como Movember, que era uma movimentação para que os homens pudessem procurar o médico, principalmente para cuidar da sua saúde, porque existe uma cultura de que a mulher tem que cuidar da saúde, a mulher vai com frequência ao seu médico, ginecologista, mas o homem, na verdade, acaba não procurando o médico periodicamente. Então, surgiu esse movimento, que era um Movember, e depois foi adaptado para November, e aí criou-se o mês de novembro, e chamado de Novembro Azul, a semelhança do Outubro Rosa, como a Carla comentou. E entre as doenças mais frequentes do homem estão as doenças da próstata, por isso que existe esse mote para que você procure urologista no mês de novembro, para que se examine a próstata, e eu vou explicar por quê. A gente sabe o que é a próstata e para que serve a próstata. Então, a próstata é uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga. Ela dá a volta na uretra, né? E o tamanho da próstata corresponde a uma noz, é um tamanho bastante pequeno. E ela tem duas funções importantes. Produzir a parte do esperma, ou seja, a nutrição dos espermatozoides, e melhorar, auxiliar no controle urinário. Por outro lado, a próstata pode ser sede de algumas doenças, né? E entre essas doenças, as doenças inflamatórias da próstata, que são chamadas prostatites, né? Um processo inflamatório da próstata ou infeccioso da próstata, que pode ser agudo ou crônico. As prostatites, na verdade, são doenças que acometem, os processos inflamatórios acometem mais os indivíduos jovens. Uma outra doença que acomete a próstata, e esta sim
vai acometer todos os homens, mais de 70% dos homens, seria a hiperplasia nodular da próstata, ou também chamada de hiperplasia benigna da próstata, que, como o nome diz, é o aumento benigno da próstata. A maioria dos homens vai ter isso. Eu costumo dizer que, da mesma maneira que todo mundo vai ter catarata, vai ter aumento da próstata. É um aumento progressivo da glândula, comum do envelhecimento, e pelo fato da próstata crescer e entupir a uretra, os sintomas mais evidentes são relacionados com o jato urinário. Então, o jato urinário fica mais fraco, a pessoa precisa ir mais vezes ao banheiro urinar. Quando termina de urinar, ainda fica gotejando e ele tem a sensação de que não esvaziou completamente a bexiga. Outra doença que pode acometer a próstata é o câncer de próstata, né? O câncer de próstata, ele é mais frequente na periferia da próstata e não próximo à uretra. Por isso que numa fase inicial, os tumores de próstata não dão sintoma. Ele pode aparecer tanto na glândula normal quanto na glândula com hiperplasia. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente entre os homens, perdendo só para os tumores de pele, aí no caso o não melanoma, né? Que seriam aqueles tumorzinhos de face, basocelular, espinocelular, ou seja, é o segundo câncer mais frequente. Um diagnóstico de câncer de próstata é feito a cada 7 minutos e um óbito pela doença ocorre a cada 40 minutos. 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido à doença. E 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados já em estágios avançados da doença. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já está em fase adiantada. Isso é muito importante, porque você tem que procurar um médico antes de ter sintoma. Não é possível prevenir a doença, mas é possível diagnosticá-la precocemente. E quanto mais precoce você diagnostica, maior a sua chance de cura, que hoje está na faixa de 90% a 95%, desde que você descubra o câncer de próstata numa fase bastante inicial. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, nós vamos, no ano de 2018, nós tivemos quase 70 mil novos casos de câncer de próstata. E como a gente vê nessa tabela, o câncer mais frequente no homem é o câncer de próstata. Segundo o INCA, o segundo câncer mais frequente é o do pulmão e o terceiro, o cólon retal. Na mulher, o câncer mais frequente é o da mama e eu costumo dizer que a doença da mama no homem, na mulher, é igual ao câncer de próstata no homem, ou seja, com incidências muito parecidas. Na mulher, o segundo câncer mais frequente seria o do cólon e o do reto, e em terceiro, o do útero. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85 mil novos casos no ano de 2018. Então, isso mostra a importância do câncer de próstata no homem. O homem, na verdade, a primeira causa de morte no homem são as doenças cardiovasculares, e a segunda causa de câncer no homem são os tumores, e entre eles o mais frequente é o câncer de próstata. Segundo a estimativa dessa associação para câncer, a gente já viu que houve uma mudança. A incidência maior no homem é do câncer de próstata e, em segundo lugar, está o cólon retal perdendo para o pulmão. Porque com todas essas campanhas que são feitas no sentido de você antitabagismo, você conseguiu reduzir o câncer de pulmão. Então, hoje, no homem, o mais frequente é o de próstata, o segundo é o cólon retal. Quando a gente analisa a saúde do homem de uma maneira geral, a gente sabe que a mulher ela vai com frequência no ginecologista. E ele é o médico da mulher. E por quê? Porque a doença mais frequente na mulher são as doenças de mama ou as doenças ginecológicas. Já no homem, a doença mais frequente é a cardiovascular. Por isso que ele normalmente procura primeiro um cardiologista e, em segundo, um urologista. Então, eu costumo dizer que o homem precisa ter 2 médicos e a mulher basta um médico só. Bom, quais são os fatores de risco para o indivíduo ter um câncer de próstata? Obviamente, é uma doença que tem uma prevalência maior com a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior a incidência.
tem uma história familiar do pai ter tido câncer de próstata. A chance de um homem ter câncer de próstata na população é 1 a cada 6, de 15% a 16%. Quando ele tem um parente de primeiro grau, ou seja, se o pai teve, a chance dele dobra, é 1 a cada 3. E se ele teve 2 parentes de primeiro grau, a chance fica 6 vezes maior. O câncer de próstata tem uma incidência maior na raça negra, em indivíduos obesos e indivíduos que têm hábitos alimentares, principalmente com ingestão de maior quantidade de alimento gorduroso. Então, esse é um trabalho que foi feito em vários países e que mostrou que países que têm hábito de comer comida mais gordurosa apresentam uma mortalidade maior para câncer de próstata. Então, lá vai uma dica de hábito alimentar, se é alguma coisa que a gente pode fazer, é diminuir a ingestão de alimento gorduroso, que também vai ajudar muito na prevenção da doença cardiovascular. Como é que faz o diagnóstico de câncer de próstata? História clínica. A gente viu que a história clínica é pobre, né? Porque eu falei para vocês que o câncer de próstata não dá sintoma numa fase inicial. Então, o diagnóstico precisa ser feito pelo médico, através do exame do toque retal, do famoso toque retal, e de um exame de sangue chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados exclusivamente pelo exame do toque retal. Nada a ver próstata com a parte gastrointestinal, né? A verdade é que, anatomicamente, você consegue examinar a próstata através do reto. A gente vê que você consegue palpar a superfície posterior da próstata através do toque retal. E a gente vê nessa figura ao lado, se ele tiver um nódulo, você consegue palpar esse nódulo através do toque retal. O PSA é uma enzima produzida pela próstata, que tem a função de facilitar a liquefação do sêmen e é um marcador das doenças prostáticas. Só para vocês terem uma ideia, a doença prostática que mais aumenta o PSA são os processos infecciosos e inflamatórios da próstata. O câncer, ele não aumenta muito o PSA. A gente costuma dizer que ele tem uma velocidade de crescimento. O que chama a atenção é quando o PSA dobra no período de 1 ano. Só para vocês terem uma ideia da incidência de câncer, quando o PSA está abaixo de 2, é uma incidência de 10%, que é menor que a na população, que é de 15% a 16%. Quando o PSA está em 2,4%, 25%. E olha, quando o PSA está maior que 20%, a chance dele ter um câncer de próstata é mais de 50%. O PSA sozinho é suficiente? Não. Você tem que associar o PSA ao toque retal. Você vê que quando você tem um indivíduo com PSA maior que 10 e um toque retal suspeito, né, um toque retal alterado, a chance dele ter um câncer de próstata é 95%. Né? Então, você vê que precisa ter uma associação entre o toque retal e o exame do PSA. PSA sozinho não é bom. Toque retal sozinho é melhor do que PSA sozinho, mas é melhor ainda você fazer o PSA e o toque retal. Bom, como é que você... O diagnóstico, então, depende do toque suspeito e do PSA elevado. Tem algum exame subsidiário, algum exame laboratorial ou de imagem que pode ser solicitado? Sim. Se ele tem o toque suspeito, o PSA elevado, você pode hoje pedir uma ressonância magnética multiparamétrica da próstata. O que é esse exame com esse nome tão complicado? É um mapeamento da próstata. E ele vai dizer se você tem áreas suspeitas. Ele classifica a próstata em 4 áreas e vai de 1 a 4. Área 1 e 2 é pouco suspeita, 3 e 4 é muito suspeita. E se ele tem uma área 3 e 4, você indica o exame seguinte, que é a biópsia da próstata, guiada por ultrassom, mas também guiada por essa ressonância que você pediu. A gente costuma dizer que precisa ter a fusão de imagem com a ressonância magnética e ultrassom. E aí você vai fazer biópsias aleatórias na próstata para procurar o tumor na próstata. Vindo o tumor na próstata, você classifica esse tumor segundo essa escala de Gleason, que ele vai de 6 a 10. O 6 seria um tumor bonzinho, o 10 seria um tumor mais agressivo. E do que vai depender o tratamento
dos pacientes? O tratamento vai depender de 3 coisas. Primeiro, se o tumor está localizado só na próstata, se o tumor envolve órgãos vizinhos ou se o tumor dá metástase à distância. Então, se ele está localizado na próstata, se ele saiu para a redondeza da próstata ou se realmente ele já se espalhou com metástases à distância. Isso a gente consegue saber através de exames laboratoriais, como a tomografia computadorizada e um mapeamento ósseo. A partir disso, a gente costuma chamar de estadiamento. A gente estadia a doença. E a partir do estadiamento da doença é que a gente vai determinar a melhor opção de tratamento para o paciente. Então, vamos lá falar sobre as opções de tratamento. Então, se ele tem uma doença localizada, ou seja, a doença é localizada na próstata, hoje, basicamente, a gente tem estas opções de tratamento e eu vou comentar cada uma delas. A primeira delas seria a vigilância ativa. Como o nome diz, é vigiar esses pacientes. Então, é aquele paciente que fez a biópsia e apresenta na biópsia uma classificação daquele Gleason boa, número 6, por exemplo, em um fragmento da biópsia. Normalmente, a gente faz de 16 a 20 fragmentos. Um fragmento e com Gleason, né, a classificação 6, que é uma classificação boa, ele é um excelente candidato à vigilância ativa. Por quê? Porque a gente sabe que esse é um tumor bonzinho, esse é um tumor que não vai agredir ele nos próximos 10 a 20 anos, e ele pode ser acompanhado. Se, eventualmente, ele fugir ao controle, ou seja, ele progredir para 7 ou 8, você trata de outra maneira. Mas ele pode se manter com um grau baixo durante a vida toda do paciente. E o paciente não precisa fazer absolutamente nada. Isso a gente chama de vigilância ativa. Só para vocês terem uma ideia, hoje, nos Estados Unidos, mais de 50% dos pacientes com diagnóstico de tumor de próstata estão sob vigilância ativa, não precisando fazer nenhum tratamento mais agressivo. Obviamente, no Brasil, isso ainda não é uma realidade, mesmo porque o latino não gosta muito dessa opção de você simplesmente vigiar e não fazer absolutamente nada. Ele quer fazer alguma coisa, né? Quando o tumor é localizado e não é um bom candidato para vigilância ativa, você tem que fazer a cirurgia da próstata, né? Então, a retirada da próstata, que é uma das opções, chamada prostatectomia radical. Retira-se a próstata. Você pode fazer essa retirada da próstata por uma cirurgia convencional, que até 10 anos, de 5 a 10 anos atrás, era o método ouro padrão para você fazer essa cirurgia, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer essa cirurgia com robô, né? Chama-se robô assistida. E qual que é a vantagem do robô? A vantagem do robô, basicamente, é que você ganha visão, né? Você tem a visão 3D, mas, por outro lado, você perde um outro sentido, que é o tato. Então, você tem, através de como se fosse um joystick, que você faz videogame, você consegue, com a sua mão, pilotar as pinças que estão dentro do paciente, que simulam os movimentos da mão, com uma visão tridimensional, você consegue ter um detalhe maior na preservação tanto da inervação da próstata, que vai preservar a ereção depois, quanto na continência urinária. Então, os resultados da cirurgia com o robô são melhores do que os resultados com a cirurgia aberta, e hoje é um consenso que a cirurgia da próstata deve ser feita com robô. Só para vocês terem uma ideia, praticamente todos os hospitais de São Paulo têm robô, quando não tem mais que 1 ou 2 robôs. Uma outra opção para aqueles que não são bons candidatos à cirurgia seria a radioterapia, né? Radioterapia, numa linguagem popular, seria você queimar o tecido prostático, né? Você queima o tumor, na verdade, você queima toda a próstata, que é a radioterapia externa, ou existe uma modalidade que hoje já está se tornando menos utilizada, que é a braquiterapia, que é você queimar só o local do tumor através da implantação de algumas agulhas com radiação. E uma outra opção seria o bloqueio androgênico, né? Que, na verdade, nada mais é do que você diminuir o nível de testosterona, porque a gente sabe que quanto mais baixo estiver a testosterona, menos esse tumor vai progredir, né? A testosterona funcionaria como uma gasolina para esse tumor. Se você suprimir a testosterona, você pode conter esse tumor e ele não crescer mais. E essa retirada da testosterona pode ser feita
através de medicamentos, ou a retirada da testosterona pode ser feita através da retirada do testículo, que é esse nome que está escrito aqui, que é a orquiectomia. É óbvio que o tratamento de cada um desses pacientes tem que ser individualizado. Existem excelentes candidatos para vigilância ativa, para a cirurgia robótica, para a radioterapia e para o bloqueio androgênico. Cada caso é um caso e tem que ser individualizar o tratamento. Bom, o que a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza para que você faça detecção precoce do câncer de próstata? Veja bem, essa palavra prevenção não existe, sim detecção precoce do câncer de próstata. Homens sem antecedentes familiares a partir dos 50 anos. Então, não tem que se preocupar muito cedo, com 50 anos, é importante que ele procure o urologista para detecção precoce. Homens com fatores de risco, 45 anos. E quais são os fatores de risco que eu comentei? Antecedentes familiares, pai ou avô com câncer de próstata, antecedentes paternos, raça negra e indivíduos obesos. Eu já nem comento mais aqui os que comem comida gordurosa, porque eu sei que a partir desse momento todos deixaram de comer. E era isso que eu queria comentar e lembrar que o mês de novembro é o mês dessa conscientização do homem de que ele deve procurar um médico, não só urologista, o câncer de próstata talvez seja o mote do mês, mas também que faça os seus exames periódicos com o cardiologista, a colonoscopia, a endoscopia, para que você consiga detectar precocemente se você vai ter ou não alguma das doenças agressivas. E volto a lembrar, quanto mais cedo se faz diagnóstico, maior a chance de cura. Muito obrigado. Obrigada, doutora Arquimedes, maravilhosa a sua exposição. Muito obrigada, uma salva de palmas. Uma salva de palmas, foi bastante sintético, mas abordou todos os assuntos de uma maneira espetacular. Muito obrigada. Eu começo com a minha dúvida, né? Pelo que eu escuto ali nos meus familiares, no meu pai, meu irmão, enfim, ainda existe um preconceito quanto ao exame clínico? Ainda o doutor ainda encontra esse preconceito do paciente não querer fazer o exame clínico ou preferir os exames laboratoriais? A gente ainda tem isso dentro Existe sim, Carla. Infelizmente ainda existe. Óbvio que a cada ano esse preconceito diminui um pouco, mas existe sim o preconceito de muitos homens. Eu vou dizer como é que isso ocorre na prática. Na rotina, eu atendo a primeira vez e eu sempre peço o PSA e um ultrassom da próstata. E eu comento que eu gosto de ver o PSA e o ultrassom antes de examinar a próstata. Se eu faço isso, ninguém mais volta. Você entendeu? Ninguém mais volta. Eles mandam o exame por WhatsApp, o exame chega aqui no consultório de alguma maneira. Ele aparece o exame aqui e sempre com uma perguntinha abaixo. Se precisar qualquer coisa, eu volto, né? Mas não volto. Então, a gente tem que ser, na verdade, pegar de surpresa. A gente tem que pegar de surpresa. Tem que ser de surpresa e deixar os exames para depois. Que o exame a gente pode ver depois, mas examinar não tem. Ou, hoje em dia, como está na moda a teleconsulta, eles perguntam se pode ser por teleconsulta, mas confesso para você que isso ainda não consigo. Você entendeu? O exame clínico é necessário, né? É necessário e é importante. E esse mês de conscientização é muito importante, né? Porque faz com que a pessoa lembre de rever se os exames estão em dia, não é? De fazer a sua rotina. Eu acho super interessante essa chamada da mídia, né? Do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Setembro Amarelo, do Dezembro Roxo, sei lá. Existem várias cores, várias doenças, mas é importante porque você dá esse start em muita gente que às vezes não está preocupada com isso e quando escuta isso, acaba lembrando que ele precisa fazer os exames. Sim. Não, existe o fator da prevenção do câncer de próstata ser fatal, não é? Não prevenir pode ser fatal. Então, não tenha dúvida. E quanto mais cedo você diagnostica, hoje eu costumo dizer que praticamente 100% está curado, desde que descubra numa fase inicial. Precocemente, né? Então, a importância do exame do diagnóstico precoce. Muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui do nosso querido Roberto Souza. Ele fala assim:
em que casos o médico decide pela cirurgia da próstata em substituição aos tratamentos? Isso no caso de aumento benigno? Pode acontecer no caso de aumento benigno? Então, são doenças distintas. A hiperplasia benigna é uma doença, como o nome diz, uma doença benigna, mas que pode ocasionar problemas para o paciente urinar. A próstata cresce, entope o canal da urina e ele não consegue urinar. Então, a cirurgia para a doença benigna é uma cirurgia. E a cirurgia para a doença maligna, que é o câncer de próstata, que pode aparecer no doente com hiperplasia ou mesmo no doente que não tem nada, é outra cirurgia. Muitos dos que estão nos escutando sabem que a cirurgia para doença benigna é uma raspagem da próstata, que eles chamam popularmente, que é um aparelho que entra no canal da urina e você raspa a próstata que está entupindo o canal da urina. Essa é a cirurgia para a doença benigna, né? Que é a ressecção da próstata. A cirurgia para a doença maligna é outra cirurgia que você precisa remover a próstata como um todo. Se a gente dá um exemplo simples, é um exemplo da laranja. A cirurgia para a doença benigna, você tira os gomos da laranja. E a cirurgia para a doença maligna, você precisa tirar a laranja inteira com a casca e tudo. Exatamente. Para tirar o mal pela raiz, não é? É. Outra pergunta do Roberto Souza, pergunta 2, ele coloca: os planos e seguros de saúde cobrem tratamentos e cirurgias nesse caso? Os planos de saúde cobrem, com exceção da cirurgia robótica, da utilização do robô, vamos dizer, porque a cirurgia, na verdade, é a mesma, só que a gente utiliza um meio que é o robô, e a cirurgia com o robô ainda não está no rol da ANS, e por isso que os planos de saúde ainda não cobrem. Mas eu acredito que isso seja uma questão de tempo, quer dizer, a partir da maneira... A gente lembra que os planos de saúde não davam direito à tomografia, depois os planos de saúde não davam direito à ressonância. Hoje é difícil você segurar, a tecnologia evolui e os planos de saúde têm que acompanhar. Então, acho que no futuro próximo, a cirurgia robótica já vai ser incorporada pelos planos de saúde. Com certeza. Outra pergunta do nosso companheiro Maurício Alexandre, ele fala assim... Além... Tem algum microfone aberto aí. Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim. Além do tabu, há também aspectos econômicos que impedem a maior parte da população a ter acesso à medicina preventiva. A rede pública oferece esses exames à população? Essa é a pergunta do nosso companheiro Maurício Alexandre. Maurício, eu não sei, foi excelente pergunta, eu não sei se você está a par da política do governo federal, mas eu vou lá. Eu faço parte de um serviço público, que é da Unifesp, e o serviço público está perfeitamente capacitado para fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata, que o diagnóstico precoce, como eu comentei com vocês, depende de um exame clínico, que é o toque retal, e de um exame laboratorial, que é o PSA. Então, qualquer uma das unidades assistenciais, quer seja as AMAs, as APAs, os UPAs, ou mesmo os hospitais públicos, estão capacitados. O que existe é um problema de política governamental. O governo não aceita essa recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Médica Brasileira de que você deve fazer rastreamento para câncer de próstata. O que é rastreamento? Chamar o doente para o consultório ou para o serviço público e procurar câncer de próstata. Eles acham que com isso você vai onerar muito mais o sistema público, porque na verdade você vai descobrir muito mais gente com tumor e talvez você não tenha condição de tratar todo esse pessoal. Mas em termos de condição de diagnóstico, o sistema público está perfeitamente equipado para isso. Que bom. Muito obrigada, doutor Arquimedes. É com muita satisfação que a gente recebeu hoje a sua palestra. E antes de terminar com o doutor, parece que tem mais uma pergunta aqui. Só um momentinho. Olha, tem mais uma pergunta. Então, vamos fazer a pergunta, depois eu passarei a palavra ao querido Álvaro Masson para agradecimentos, e aí nós lhe damos a palavra final para comentários finais. Olha, a última pergunta é assim: isso também acontece com o câncer de mama, ou seja, o SUS não paga pelo rastreamento precoce? Então, isso é verdade, porque não existe
Tudo isso surgiu pelo seguinte: existia um rastreamento precoce e o governo, o INCA, que é quem dá a política de saúde, observou que, apesar de todas as políticas de rastreamento, você não houve diminuição na mortalidade do câncer, tanto de próstata quanto de mama. E por isso que eles são contra o rastreamento, porque o rastreamento vai acabar onerando o serviço público. Mas quando você fala do câncer de mama, o serviço público também está capacitado, porque na mama é mais fácil, é uma autopalpação e uma mamografia você consegue fazer diagnóstico de tumor de mama também. Então, em termos de capacitação, existe. O problema é uma política de você querer fazer ou não essa procura da doença. E acho que o problema também é o time, né? Porque quando você tem o serviço particular, o time é muito mais curto e você consegue lidar com o tratamento precoce com muito mais rapidez, não é? Sem dúvida. Isso aí é uma oportunidade de melhora ainda do nosso SUS, acredito. Não sou da área, mas é o que eu vejo. Né, mas no câncer de mama, Carla, é mais fácil, porque você vê que tem esses caminhões que são... eles fazem Sim, de mamografia. Uma carreata pelo interior, quer dizer, põe um médico dentro, um exame, um aparelho para fazer mamografia. No homem já é mais complicado você fazer esse rastreamento, entendeu? Mas a própria Sociedade Brasileira de Urologia, durante um determinado tempo, fazia isso também, ia de local em local, conscientizando a população dessa importância e querendo fazer o diagnóstico precoce. Maravilha. Obrigada, doutora Arquimedes. Eu vou passar a palavra agora para o nosso companheiro Álvaro Masson, e se houver mais alguma pergunta, eu lhe envio por e-mail, e aí eu remeto a resposta ao companheiro, tá bem? Obrigado. Álvaro, você tem a palavra. Queria mais uma vez agradecer aí a presença do Arquimedes, um enorme prazer, uma alegria ter você aqui palestrando, uma sumidade no assunto, né, com toda a sua experiência, trouxe uma apresentação muito clara, oportuna, né, eu acho que todos nós, se já não fizermos os nossos exames, vamos sair dessa reunião e já marcar com os nossos médicos. Coincidentemente, o meu médico é ele, então já vou pedir a minha agenda aí para agendar. E, além dos grandes atributos do Arquimedes, é um amigo de infância e uma pessoa muito querida, ele também é primo do João Gilberto, que está aqui na tela, né, que traz mais uma estrela aí para o pedigree dele, né? Então, a gente espera que ele esteja mais vezes com a gente, não só na condição de palestrante, mas também como um potencial possível companheiro do Rotary, que ele também tem todo o DNA para estar conosco aqui. A gente vai fazer um trabalho de convencimento aí com ele, tá certo? Mas, de pronto, eu queria te agradecer, Arquimedes, e muito obrigado, viu? Uma boa tarde. Bom, eu que agradeço, Álvaro, muito obrigado pelo convite, obrigado, Carla, obrigado aí é João Gilberto, na família ele é Beto. Só um comentário aí para todos vocês, eu sou o primo mais novo do Beto, você entendeu? Da família inteira, eu sou o caçula. E obrigado aí, Beto, um abração para você. A gente se vê no dia 18, hein? Obrigado, muito obrigado. Com certeza, Júnior, obrigado. Não é bem verdade isso, mas tudo bem. É um grande ele é o Beto e eu sou o Júnior, mas tudo bem. Muito obrigada, doutora Arquimedes, pela sua belíssima palestra de conscientização do Novembro Azul. E seja sempre muito bem-vindo ao Rotary Clube de São Paulo. Gostaria muito que o doutor tivesse mais com a gente e que eu conversasse com o Masson e com o João Gilberto sobre, quem sabe, vir a ser um rotariano, não é? Terá sempre as portas abertas. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço muito a sua palestra. Uma salva de palmas mais uma vez para o doutor Arquimedes Nardoza. E agora eu passo a palavra para o nosso querido protocolo, Roberto de Souza, para a apresentação dos visitantes do dia. Muito obrigado, presidente Carla. Nós registramos aqui o acompanhamento da excelente apresentação do Dr. Arquimedes Nardoza Júnior, do Pedro Wagner e de aproximadamente 40 convidados, companheiros, autoridades. E essa audiência vai aumentar daqui a 2 dias, quando a palestra será colocada no website e nas redes sociais do Rotary Clube de São Paulo. E uma palestra diferente das outras, porque essa é uma palestra que, além de esclarecer e falar de detecção e prevenção precoces, é uma palestra que salva vidas. Muito obrigado. Voltamos com a presidente
Carla Blanco Rosado. Obrigada, Roberto Souza. E, meus queridos, para encerrar, eu tenho alguns avisos, lembrando dos nossos compromissos, não é? Nesse sábado, terminamos o empoderamento de meninas, junto com o Rotary Club de São Paulo Norte, e com a delegada Rose. Foi um projeto belíssimo, onde nós tivemos aí o apoio da Tânia Morim, nossa companheira Tânia Morim, a companheira Nancy Regina. Elas fizeram toda a parte de logística, com vans, das listas das meninas, buscar de trazer. O evento contou com quase 40 meninas lá no Camp Norte, e nesse sábado nós teremos a finalização dos trabalhos, com a entrega dos diplomas, enfim, o encerramento do evento. Quem puder participar, estão todos convidados. Eu colocarei o convite no nosso grupo de WhatsApp. Lembrando também que dia 4 nós temos o evento na Praça Jurema, não é? De 30 anos aí de um projeto de sustentabilidade dos Rotary Clubes. E dia 5 de dezembro a gente tem o nosso passeio ciclístico na Paulista, não é? Com o Lívio que está organizando. Quer falar um pouquinho, Lívio? Quero. Boa tarde, Carla. Parabéns ao nosso palestrante. Muito bacana tudo que foi apresentado. Só para lembrá-los que a Avenida Paulista comemora no dia 8 de dezembro 130 anos. E nós vamos iniciar uma série de eventos para celebrar esse aniversário, que começa no dia 4, vai até o dia 12 de dezembro. E no dia 5, nós colocamos na programação o passeio de bike e a caminhada Corrente do Bem do Distrito 4563 de Rotary Clubs. Conseguimos encaixar na programação, o evento está muito bem organizado, já está com todo o apoio da CET, Prefeitura. Então, eu conto com os nossos amigos rotarianos e rotarianas, porque na sequência, Carlinha, isso é para você, para teus filhos, para teus amigos, para todo mundo que você estiver motivando para participar. Na sequência, às 12 horas, nós vamos fazer um grande ato de abraço na Avenida Paulista. Esse ato, as pessoas vão ficar juntas, não precisam se tocar, mas vão ficar próximas da Praça Oswaldo Cruz até a Praça dos Ciclistas. Vão ter 4 drones que vão filmar e tirar fotos, com o apoio da Rede Globo e da Jovem Pan News. Nós vamos fazer o maior ato público que vai para o livro Guinness. Então, todas as pessoas que estiverem na Paulista vão ser conclamadas a se juntarem, ficarem próximas, para que a gente faça um grande ato de um abraço à Avenida Paulista. Então, conto com o apoio de vocês, é um ato de cidadania bacana, para a gente deixar aí o nosso reconhecimento à avenida, que é o símbolo de São Paulo, mas tudo começa às 9 horas, na Praça dos Ciclistas, o encontro, a concentração dos amigos rotarianos que querem, amigas que queiram ou caminhar pela Paulista ou andar de bike. Maravilha, Lívio, muito obrigada. E eu peço a participação aí maciça do clube todo, não é? Talvez vai ter nem camiseta, todos vai ter quiz, vai ter um monte de coisa que está sendo... As pessoas têm que se inscrever. Nós estamos disponibilizando essas informações no WhatsApp aqui do clube. Isso mesmo. E quem não consiga levar a bicicleta até a Paulista, então participe da caminhada, não é, Lívia? Isso mesmo, perfeito. Muito bom, muito bom. E lembrando, por fim, a nossa festa de Natal, dia 18/12, convite vai girar em torno de R$220, e até quarta-feira eu enviarei o convite no grupo, e aí as confirmações finais com os pagamentos. Tá bem? A fantasia de Papai Noel eu já comprei, tá, menina? Agora minha barba cresce absolutamente. Eu e o Paulo Chedi vamos estar... Quando eu me cansar, o Paulo entra. Tá combinado. Boa tarde a todos. Carla, só para lembrar que esse final de semana nós que doamos as prendas para o sorteio lá no Empoderamento de Meninas. Isso. Então, é verdade. Puder colaborar, tá? Quem puder colaborar com prendas para meninas, são todas meninas de periferia, meninas carentes,
Então, quando nós terminamos, cada sábado nós fazemos um sorteio e elas ficam super felizes, né, Tânia? De receber ali um mimozinho, E manda um para o colarzinho. clube, Carla. Eu peço quem puder colaborar que deixa aqui no clube. Às vezes um colarzinho, um creme de Boticário, um creme da Natura, às vezes tem até em casa sem uso, não é? E vocês podem deixar aqui, a gente embrulha, não tem problema. E a alegria delas em receber esse mimozinho não tem preço, além da palestra, enfim, e toda a coordenação do evento, que está incrível. Então, um beijo a todos. Declaro encerrada, nesse momento, a 11ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo. Agora, pode